lembro que você me falava muito assim, eu tava numa pira com alguma coisa, e você falava assim, Isa, o conteúdo é orgânico. Então, por exemplo, agora no processo que eu tô, né? Se eu tô me mudando, não faz sentido eu ficar só falando de como fazer um delineado verde. Vai fazer um vídeo também da sua mudança, porque isso vai te aproximar do seu público. Então, tu me abriu muito a visão pra isso. Às vezes, hoje, quando as pessoas tiram dúvidas de mim, sobre criação de conteúdo, acho que ainda tem muito ali a raizinha da Mai e da Lumina, sabe? Hello, sejam muito bem-vindos ao Wine com a Mai, um podcast onde a gente pega a nossa tacinha de vinho e tem um bate-papo descontraído. Na verdade, hoje não vai ter tacinha de vinho para nenhuma das duas, né? Porque a convidada também não vai beber. E eu tô bebendo um licorzinho de doce de leite e a nossa convidada tá bebendo o Guaraná, que foi a escolha dela. Bem consciente, afinal de contas ela vai dirigir. Enfim, gente, sejam muito bem-vindos de verdade. Assim, essa é a segunda temporada do podcast, mas é a primeira por vídeo e tá sendo, assim, uma mega ansiedade. E é como se eu estivesse começando tudo do zero de novo. Porque colocar a nossa cara a tapa, e eu, inclusive, não produzo conteúdo no YouTube, é realmente uma coisa bem diferente pra mim. E aí eu pensei, a nossa primeira convidada tem que ser uma pessoa, assim, que, cara, ela já esteve na nossa primeira temporada. E eu falei, cara, tem que ser uma pessoa, assim, incrível e que vai realmente carregar o nome do podcast. Ela carregou tanto o nome do podcast que ela veio com a cor do podcast. Joana Isa, muito obrigada por ter vindo, sério. Muito obrigada por aceitar o convite de novo. Sim, eu que agradeço, ainda mais que é um novo projeto, né, num novo formato, então eu fico muito lisonjeada de estar aqui. E assim, eu falei, a gente começou... que a gente tava montando o cenário e tal, assim, bem em cima da hora, e a Joana vai embora de Brasília. Eu falei, gente, a gente tem que gravar antes dela ir embora, porque senão eu vou perder essa oportunidade, depois vai ter que ver a agenda, enfim, quando ela for voltar, eu falei, ai meu Deus. Mas deu certo, deu super certo. Sim. E eu já queria muito falar, a primeira vez a gente falou um pouco sobre a responsabilidade na influência, que já é uma coisa, enfim, se a gente for fazer um outro podcast, dar outro podcast sobre responsabilidade dentro da influência. Sim. Mas hoje eu queria muito falar sobre como foi essa construção da sua nova profissão, nova entre aspas, porque você já está aí no mercado de criadora de conteúdo há muito tempo. E como foi também deixar a sua profissão antiga de formação para se tornar uma criadora de conteúdo. E eu gosto sempre de bater nessa pauta de criadora de conteúdo. Não Sim. só, entre aspas, não que ser influenciador, somente influenciador, não seja uma profissão ou algo assim, mas a gente sabe o quanto que tanto a responsabilidade quanto o empenho de produzir um conteúdo nichado é ainda mais, né, mais pesado e mais difícil e tudo mais. Então eu queria hoje ter essa conversa com você. Sim. E, enfim, assim, só pra gente começar oficialmente e pra quem não te conhece, enfim, ficar sabendo, me fala um pouquinho quem é você, de onde você veio, pra onde você vai. Eu vim do Piauí pra São Paulo. Fiquei uma passagem aqui em Brasília por 24 anos, agora tô indo pegar minhas malas e ir pra uma próxima passagem. Eu nasci no Piauí, né, morei aqui em Brasília mais ou menos, né, que eu cresci no entorno, assim. A cidade que eu cresci era um setor habitacional que há um mês o governador de Brasília assinou um decreto de que agora vai virar uma região administrativa. Agora que vai virar uma cidade. Então, eu morava ali no que eu chamava de NEM, né? Nem Brasília, nem Santo Antônio, nem Goiás. E aí há 3 anos vim para a área mais central de Brasília, né? Porque os trabalhos começaram a acontecer. Eu ainda estava no momento de transição, saindo da escola para trabalhar somente com a internet. E aí eu sempre quis... que agora eu tô me mudando para São Paulo. Eu sempre quis ir, desde quando eu me entendo por gente, assim, por conta do teatro. Então, eu comecei a fazer teatro com 12 anos, e aí quando eu começou a despertar esse interesse pela arte, eu já queria ir para lá, para estudar, para poder conhecer mais pessoas, para ter mais oportunidades. Mas era muito utópico, assim, era muito distante. E aí, agora, trabalhando com a internet, ficou mais próximo. E aí, foi ficando cada vez mais próximo. Aí, chegou uma hora que falou assim, cara, não faz sentido não ir mais. Antes era só uma vontade, agora já não faz sentido não ir. Então virou uma necessidade grande e agora tô indo. Com as malinhas, na verdade, as caixas já estão quase prontas. Provavelmente, quando a gente soltar o podcast, eu acho que você já vai estar lá. Então, enfim. Meu olho tá tremendo, ó, de tanta caixa. Não, e olha que a gente acabou de se mudar pra essa casa e, assim, essa foi a minha primeira mudança em 20 anos. Sim. Porque quando eu mudei, cara, eu tenho 29, então, assim, eu era novinha, minha mãe não me participou tanto, assim, na mudança. E
eu me mudei pra uma casa na mesma rua. E já foi um caos na minha vida. Foi realmente um caos na minha vida. Durante um mês a gente conseguiu colocar tudo no lugar, a gente pintou a casa e tudo. Então eu não consigo nem imaginar como você tá se sentindo. E cada mudança é uma mudança, porque a primeira vez que a gente mudou foi da casa dos nossos pais pra nossa. E a gente não tinha nada, a gente só levou a roupa, né? Que a gente foi comprando os móveis e já estando dentro. Depois a gente mudou para um apartamento maior, aí tinha pouquíssimos móveis, pouquinha coisa. Aí agora a gente tá indo com tudo que a gente conseguiu mobiliar a casa, mas a gente tá vendendo tudo, mas é outro estado, é outro rolê. Não tem nem comparação, é tipo, cada mudança é uma mudança. Nossa, E assim, eu achei muito legal, porque eu acho que realmente, desde que eu me lembro, assim, da gente ter se conhecido e tal, você tava bem no início, acho que você tinha acabado de Fazer a transição. De fazer a transição, eu tô aqui. Ah, claro que vai chover hoje. É chuva! Uma semana inteira não choveu, mas hoje, agora, vai chover. E aí eu lembro de você falando sobre você querer ir morar em São Paulo. E eu acho, cara, eu falo assim, caramba, é muito, muito louco, assim, essa questão do sonho. Não cara, São Paulo é o centro para várias carreiras e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, eu nunca quis morar em São Paulo. Eu fui em São Paulo a primeira vez de curtir a cidade mesmo, ano passado, em setembro. E pra mim eu ficava pensando assim, eu amo essa cidade, eu amei realmente, mas eu não me vejo morando lá. Sim. Eu não consigo, assim, claro. Circunstância da vida, tudo bem, eu vou. Mas eu sempre ficava pensando assim, cara, eu vejo as pessoas vindo pra cá, eu entendo porque faz muito sentido pra mim. Mas é uma cidade muito diferente do que eu gosto, assim, do que eu espero. Eu realmente amo muito Brasília, assim. Então é meio louco, assim, essa questão. Eu acho que qualquer pessoa que sai de Brasília pra ir pra qualquer outro lugar no Brasil, ela tem que estar muito bem ciente disso, porque é muito bom morar aqui em Brasília, gente. É tudo organizadinho. A gente tem uma sensação de segurança muito maior do que em São Paulo. Então, realmente, quando a gente mora aqui, não dá muita vontade de ir para outro lugar, não. E como foi você não tomar a decisão, porque você já meio que era uma coisa que você queria, mas como foi tomar essa decisão com seu marido e tudo mais, essa preparação para vocês, de fato, irem? No começo foi mudando. Hoje eu até tive um momento de repensar, tipo assim, será que ainda faz sentido mesmo? Porque antes fazia muito mais sentido quando eu comecei a trabalhar somente com a internet. Porque trabalhar com a internet, trabalhar como criador de conteúdo, existem várias transições, né? Então tem a transição ali do você passar do consumidor de conteúdo para o criador, e aí você passa a entender o que você quer fazer, qual é o seu nicho, para que caminho você vai, qual tom você vai utilizar na internet. Depois você passa por uma transição, depois de muito tempo, depende aí do nosso caso, que começou há muito tempo atrás, a transição entre fazer a dupla jornada, né? E trabalhar somente com a internet demorou muito mais, porque hoje eu vejo muitas criadoras gigantes falarem, eu comecei em 2020. Eu fico, caraca, ao mesmo tempo que eu penso, como assim? Eu penso, faz sentido, porque em 2020 a virada foi muito grande. O mercado, a Creator Economy cresceu muito. O digital cresceu muito, então faz muito sentido. Então, existem essas várias transições. E lá atrás, quando eu sentia muito a necessidade de ir para São Paulo, era quando eu ainda não tinha conseguido trabalhos que eu pensava, gente, aqui no fundinho de Brasília, quem vai me achar aqui? Ninguém vai me achar aqui, então eu preciso ir e ser vista. Mas, na realidade, a internet não precisa disso. Você não precisa se locomover para você poder executar o seu trabalho e ser visto, né? Então, eu tive esse momento. Agora, a maioria dos meus clientes são de São Paulo, a maioria. E aí, eu fiquei, será que eu preciso isso? Eu tô fazendo daqui? Só que é aquela coisa, eu acho que isso é muito da veia do empreendedor também. Você alcança um espaço, alcança os objetivos, só que você quer ver outras áreas. Eu sinto a necessidade mudou. Antes era de ser vista para poder conseguir os trabalhos, conseguir me manter só com isso. Agora que eu já consigo e que eu tenho essa possibilidade, agora é para olhar para ter outro campo de visão, sabe? Não que Brasília, é muito limitado, mas é muito diferente. A mentalidade também eu acho muito diferente da galera que trabalha, que entende que criar conteúdo é empreender, sabe?
Então, eu quero ir para lá para entender ainda mais isso. Sim. E aí foi se tornando tão natural também que a gente decidiu, tem um ano e alguns meses ir para São Paulo, que a gente bateu o martelo, tomou a decisão e começou a fazer as coisas para ir. E aí no final de São Paulo, no final do ano passado, eu já estava indo para São Paulo para fazer trabalho. Aí agora no final do ano, eu fui no escritório do TikTok para poder Eu vi inclusive o vídeo que você postou falando que vocês tinham tomado a decisão e tal. Eu vi tudo. Sim, aí tipo, já tava assim, tipo assim, bem, é o momento. E aí a gente tá indo, mas muito aberto para possibilidades também. Porque eu sou um pouco metódica, assim, com planejamento, sabe? Então, nos próximos 3 meses o comportamento para a criação de internet vai ser nesse tom, eu vou fazer desse formato, é tudo novo. E se você se coloca dentro da caixinha para o novo, você faz a perder esse novo. Então a gente está indo muito aberto e agora faz muito sentido por conta dos meus trabalhos, que já a maioria dos clientes e dos contatos são de lá, e também porque o Maico, né, que é o meu esposo, ele é da área da TI, a empresa dele é de lá também. Então, quando a gente bateu o martelo de ir, eu estava em uma agência de São Paulo e ele estava numa empresa de São Paulo, e os dois trabalhando de home office, né, claro. Ele saiu da empresa, eu saí da agência, continuei com os clientes de São Paulo, ele trocou de trabalho e ainda assim foi São Paulo. Então, tipo assim, eu falei pra ele, porque ele não queria ir antes, de jeito nenhum. Eu falava, Michael, você tá vendo que não faz sentido, a gente tem alguma coisa lá esperando a gente tem que ir, eu não sei o que é, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas a gente tem que ir. E aí foi isso. Eu vejo muitas pessoas falar sobre tanto quanto trabalhar com a internet e tudo que vem resultado da internet, foi de uma forma muito despretensiosa. Para mim não foi nada despretensioso, nada. Desde o comecinho, eu sabia que se eu começasse a gravar vídeo no YouTube, eu ia ganhar produto, ou seja, eu ia melhorar os produtos para passar no meu cabelo, não ia precisar mais gastar grana com isso. E aí você vai percebendo que tem outras possibilidades e eu percebo hoje a escadinha que isso foi fazendo, sabe? Então, tem propósito sim. Não, e te vendo, porque assim, a gente se conheceu, acho que tem uns 3 anos. 5 Caramba! Cinco Eu, anos. tipo, acho que só 3, talvez 2,5, não. 5 anos. E, cara, assim, vendo você... E aí eu falo muito mais como mulher, porque, assim, a gente... a solidariedade é justamente esse olhar também de, porra, ela tá crescendo e tá sendo foda. E tá sendo foda ver uma mulher que, inclusive... não precisa... A gente sempre ouve as pessoas falando de, tipo assim, quando eu era novinha... eu queria ver alguém na revista como eu, e a gente sempre via uma ideia de que essa pessoa necessariamente era mais velha, né? Então, tipo assim, veio uma atriz mais velha, não, como eu. E assim, pra mim hoje, eu olho, assim, várias, você é um dos exemplos e uma das carreiras, mas assim, eu olho e falo assim, cara, é muito foda ver uma mulher que é muito parecida comigo, não só na questão de pessoa, que a gente tem valores parecidos, eu enxergo isso, Sim. e deu pra ver quando a gente fez a mentoria, mas também no físico, então o cabelo, a cor, e assim, ver o quanto que você fazendo o seu rolê e não abrindo mão dos seus valores, porque foram conversas que a gente teve durante a mentoria, de não abrir mão de quem você era, aonde está te fazendo chegar, e assim, é muito lindo ver, realmente, é muito lindo ver, assim, eu sinto muito orgulho de olhar e falar assim, cara, eu sei quem ela é, eu sei como ela não... Como foi até um questionamento de, tipo assim, não um questionamento de, eu vou largar tudo e me tornar o que o mercado quer, mas como porque a gente leva pancada do mercado. Qualquer mercado a gente vai levar, mas assim, eu lembro de você falando dessas pancadas, e cara, será que eu vou abrir mão? Será que isso aqui vai fazer sentido? Essa mudança vai fazer sentido? E assim, ver essa construção, assim, tá sendo muito linda. Eu só espero coisas maravilhosas pra você, assim, pra vocês, né? Pra sua família. Sim. E eu também acho, quando você tava falando da sua mudança, pelo menos a minha visão, eu vejo uma questão também de aproveitar as oportunidades que o seu mercado te dá, no sentido de você poder trabalhar em qualquer lugar. A gente sempre fala, tem os lados positivos e negativos dos nossos trabalhos, trabalhar com a internet, do lado positivo e negativo a gente sabe muito bem. Na verdade, a gente nunca para de trabalhar, seu celular tá aqui, tu tá trabalhando, você não consegue dar um descanso, enfim. Mas, poxa, se você tivesse talvez um trabalho que não pudesse ser home office e que fosse de 9 às 18, você não ia conseguir mudar de estado. Assim, não que seja fácil mudar, mas não tão fácil. Mas ia ser bem mais difícil. Sim, então assim, é também um lado de, porra, vou aproveitar as oportunidades do que a minha carreira tá me dando, né? Sim. De conhecer e tal.
Mas assim, voltando um pouco, me fala como foi assim a sua escolha da sua primeira carreira, né? Como foi isso para você e como foi depois mudar e ir pro mercado digital, assim. Pra internet. Uhum. Quando eu estava no final do ensino médio, tem o momento da decisão, né? Então, quase todas tinha duas coisas em comum entre as minhas decisões. Era comunicar, tanto que eu queria fazer ou jornalismo ou publicidade e propaganda, ou ser professora. Então, era esse ponto que tinha em comum. O comunicar, o professorar de alguma forma. Mas é engraçado, quando eu fui fazer o vestibular para a faculdade que eu entrei, eu coloquei primeira opção pedagogia, segunda opção jornalismo. E deixei para que a faculdade fosse escolher para mim. E também tinha um peso de que pedagogia era mais barato, então ia ser mais tranquilo. E era minha mãe que estava pagando o primeiro semestre. Então eu fiquei com esse receio também de ir para jornalismo, que era R$200 mais caro. Olha só, as coisas da nossa vida vai se mudando por conta de detalhes. E é uma decisão grande, né? De tipo, qual vai ser a carreira? É a decisão da vida inteira. E eu poderia ter ido para um outro caminho totalmente diferente. Poderia ter sido outra vida, era para ter sido outra vida. É muito doido isso. E aí minha mãe tinha também uma questão, um pouco de estratégia também, né? Porque eu não lembro com quem que eu tive essa conversa que me fez entender que jornalismo eu ia conseguir na área, né? Mas não para a área que eu queria, que era mais de entretenimento aqui em Brasília. Mais jornalismo político. E o concurso para professor é muito... Porque aqui em Brasília, gente, é concurso, entendeu? E se você não tá no mundo do concurso, em algum momento alguém vai chegar e querer te enfiar nele. Sim. Então, para poder ser professora, as oportunidades de concurso eram bem maiores. E eu sentia muita necessidade de voltar para a escola. Mas eu acho que era uma coisa de recém-saída de escola também, tinha um pouco disso. Eu saí, obrigada. Eu não queria voltar, não. Tchau. Tchau, não quero mais não. Tchau, obrigada. Foi bom enquanto teve. Mas eu tinha muita vontade. Então teve um período que eu falei, vou fazer educação física. Falei, não, mas o concurso para educação física é muito ruim, são poucos professores. Aí quis fazer filosofia. Aí eu fiz o PAS na UNB para filosofia. Que aí poderia ter sido outra vida também, se tivesse passado. E seria muito mais sobre reflexão. Você seria uma pessoa muito mais de reflexões sobre a vida. Não, ia ser pior. Porque às vezes eu tô lá fazendo um vlog de cabelo e tô refletindo. Imagina filosófica. Enfim, filósofa. E aí fui conversando com a minha mãe, a gente foi entendendo essa questão de valor de mensalidade e tal, e acabei indo para isso. Mas no começo foi um baque, porque a pedagogia, ela é muito... Tem uma beleza romantizada, né? A tia Joana, a professorinha do meu filho. Mas a educação no Brasil é um fator que me deixa muito triste, assim, porque é muito desvalorizado. O professor é muito desvalorizado. Quando a gente fala, a gente não sabe o tanto. Então, assim, o mesmo período que eu fiquei na faculdade fazendo pedagogia, meus amigos de jornalismo, eles já saíram com um emprego bacana, com um valor bacana, com um trabalho proporcional ao valor que eles ganhavam. E a professora é aquele valorzinho lá embaixo, um trabalho absurdo ali, com 30 cabecinhas dentro da sua sala, você é responsável, super responsável. E aí, quando você vai para a rede pública, você encara uns desafios, quando você vai para a privada, são outros tipos de desafios. Mas eu acho que também tem uma questão de que eu achei que era o meu lugar e ponto, talvez não fosse. Porque eu conheci pessoas no meio do caminho que reconhecia tudo isso, igual hoje a gente reconhece na nossa caminhada e tá tudo bem. E para elas era tudo bem, tipo assim, é isso, vamos por esse sentido, vamos professores, sabe? Pessoas da causa mesmo, assim. Então, foi isso. E eu sempre fui muito de fazer muitas coisas. Na época da escola eu fazia inglês, espanhol, não consegui formar nenhum. Inglês, espanhol, artesanato, música, teatro. Então, até essa questão também de multipotências, né? Eu fui entender depois também, de ser interessado em vários segmentos. Então, enfim, fui para pedagogia, fui para escolas, por um momento eu quis fazer mestrado para ir para a faculdade, trabalhar em faculdade. Eu falei, eu só vou ganhar dinheiro se eu fizer mestrado. Vou passar no concurso, mas eu quero ser mestre ou doutora. Mas foi muito rápido isso, sim. Passou muito rápido. Aí teve um momento do lado social que é muito forte também, que vem da minha mãe, que aí eu queria abrir uma escola na minha comunidade onde eu cresci, para poder ter projeto social. E isso ficou forte durante muito tempo. Até quando eu fui trabalhar na escola pública da minha comunidade mesmo, onde eu cresci, literalmente, na rua que eu cresci. E aí isso ficou forte, só que eu entendia que eu precisava buscar para mim. Porque como que eu vou dar para os outros sem antes buscar para mim? Então, um dos meus objetivos de vida, assim, algo que eu nunca nem falo sobre isso também, porque as pessoas querem cobrar sobre algo que
Hoje é tudo muito imediato, né? Enfim, então, quando eu entendi que eu podia sair de lá, que era uma aldeiazinha, assim, setor habitacional, e buscar mais para um dia retornar e trazer para lá, então isso foi que abriu minha visão para tudo, para poder perceber que eu podia mudar de profissão, que eu podia mudar de cidade, que eu podia mudar de estado, e lá no futuro poder trazer, pegar o lado bom disso e trazer de alguma forma para minha comunidade. Então, quando eu penso num objetivo de vida, eu penso nisso, sabe? Então, agora eu tô nesse momento de ir atrás de tudo para um dia retornar e trazer para cá também. Nossa, lá. faz muito sentido. Na verdade, era uma coisa que meu pai falava. Falava muito, assim, porque quando eu fui... A minha família é de professores. Do lado de pai, minha avó foi uma das primeiras professoras de Brasília. Minhas tias, irmãs deles foram professoras. Aí do lado da minha mãe é professora. Então, assim, eu poderia ter muito... Minha família também tem muitos. Na carreira. E aí ele falava assim, quando eu saí do ensino médio, eu ainda não sabia o que eu queria. E aí ele falou assim, cara, vai estudando para concurso, mas no sentido de você se entender como ser humano. Porque assim, poxa, se a gente for falar a verdade, eu terminei o ensino médio com 16. Eu não consegui escolher nem o meu cabelo, quanto mais uma decisão que mudaria a minha vida inteira. Então eu estudei para concurso um ano, e aí foi que eu entendi que eu queria administração e tal, eu queria trabalhar com consultoria, enfim. E aí ele falou assim, ele já tinha empresa. E aí ele falou assim, o melhor para você vai ser você trabalhar em outras empresas e para depois você voltar e aí sim você me ajudar a fazer a diferença na nossa empresa. Porque você ainda não tem uma maturidade, tanto de mercado, quanto de trabalho, quanto de pessoa mesmo. Sair para buscar. Isso, e para você até se entender seus valores, assim. E foi uma conversa que a gente teve muito difícil, porque eu não entendi. Eu sempre fui muito cabeça dura. E aí ele falava assim, não, filha, não faz sentido. Eu, não, pai, mas já tá aqui, é a nossa empresa, tal, enfim. Ele, não, você tem que sair primeiro, e aí quando você voltar, você vai trazer coisas além do que a gente tá construindo aqui dentro de casa. Sim. E, cara, fez muito sentido. E, claro, pra você num tamanho muito maior, porque existe um peso social, como você mesma disse. Tem um porquê que vai te preencher muito além do que talvez até nem exista um retorno financeiro. É um preenchimento de alma mesmo, e tem que de ter. missão. E tem que ter. Não, fez muito sentido. E aí, beleza, depois dessa... De se entender e tal dentro da profissão, enfim. Você já produzia conteúdo dentro dessa... Como você é professora. Mas como foi essa transição, assim, de tipo, estou produzindo conteúdo e caralho, tá começando a dar bom. Tá dando bom. Eu comecei a produzir conteúdo de produzir mesmo, né? De sentar e entender como que editava vídeo, como que as plataformas na época funcionavam, que era bem mais simples. Era só YouTube, nem se criava conteúdo pro Instagram. Criava fotos bonitas e conteúdo mesmo ali roteirizado era YouTube. Foi em 2014. 2014 foi o segundo ano da minha faculdade, mas eu não conseguia ser frequente, que é o ponto-chave. O ponto-chave desde aquela época até hoje. Hoje ainda mais, porque hoje são muito mais pessoas produzindo. A concorrência ali pela atenção tá muito maior. E aí, mas eu comecei a ter noção, isso em 2014. Aí a faculdade engole a gente, né? Então não conseguia mais produzir. Aí eu fazia um vídeo tipo assim pro meu canal, como fazer o TCC de pedagogia. É engraçado porque ontem eu recebi um print de uma seguidora desse vídeo meu de como fazer pedagogia, o TCC de pedagogia. E ela me mandou vou te contar que se eu tivesse visto esse vídeo na época que você lançou, eu teria me formado já. Eu falei, como assim? Então, assim, é velho, mas ainda serve pra alguém em algum momento, né? Sim. Totalmente fora do meu nicho. E aí eu ia fazendo o que dava. Aí, quando eu terminei a faculdade, encarar, né, o mercado de trabalho, tentar ali se estabelecer. Então, em 2017, eu voltei a produzir com frequência. Não conseguia mais o YouTube, porque o YouTube demanda muito, gente. Dá o like nesse vídeo. Por favor, dá um like. Inclusive, acho que eu não falei, se inscreve, porque o canal é novo, a gente tá começando do zero o canal do podcast. Dá um like, entendeu? Deixa um comentário. Assim, comentários positivos, por favor. Negativo, guarda pra você. Se o negativo for gerar debate, você coloca, isso aí é engajamento. Aí tá tudo bem. Então, fui fazendo dessa forma. E em 2017 comecei a focar no Instagram, porque era muito mais rápido. Era o que eu já fazia, que eu comecei falando de cabelo, né? Então, era o que eu já fazia todo sábado, que era a hidratação do meu cabelo para deixar ele bonitinho. Então, eu comecei a gravar e colocar. Isso foi me dando retornos na minha cidade. Eu fui a primeira na minha cidade. Aí depois veio o Fê, que você conhece também. E aí foi bem, acho que se não foi no mesmo ano, foi um ano depois.
Aí veio o Fê, aí depois veio outras 2 pessoas. E aí por uns 4 anos ficamos só nós 4 e mais um depois. 5 pessoas mais ou menos. Hoje lá já tem até agência também. A galera já consegue fazer uns trabalhozinhos mais bem direcionados. Naquela época não tinha nada disso. Eu lembro do primeiro evento que teve assim, foi uma loja de maquiagem, que aí chamou os 4 blogueiros da cidade, o povo foi lá pra tirar foto, em 2018, por aí, acho que foi 2018 ou 2019. Enfim, aí em 2017 comecei a ter esses retornos bem locais mesmo, e foi muito legal. Hoje eu olho para trás e conversando com outras criadoras também, que é muito importante a gente se cercar de criadores e conversar sobre a nossa profissão, porque senão a gente fica doido. Eu percebi que foi muito bom ter feito esse caminho lá da minha rua, sabe? De ter conquistado a minha rua, a minha quadra, o meu bairro, a minha cidade, e depois expandindo isso ao invés do contrário. Porque o contrário ele é muito bom também. Tipo, quando você explode nacional, aí viralizou nacionalmente. Em questão de números é muito bom, né? É muito bom. Só que o propósito e o apego que você cria com as pessoas ali de onde você cresceu, por mais que não sejam pessoas que tenham sido do seu convívio, mas ainda assim estão ali da mesma cidade, é muito mais forte. Então, tipo assim, por exemplo, agora no final do ano que eu tava lá no escritório do TikTok, as minhas seguidoras ficaram muito felizes, mas nada como o pessoal lá de onde eu vim, sabe? Então, depois eu conversando com algumas criadoras, as meninas, nossa, como que você fez para as pessoas da sua cidade conseguirem te acompanhar? Porque o Brasil inteiro me acompanha, mas na minha cidade eu não consigo trabalho, não consigo fazer um provador, né, que é um trabalho muito local. Falei, uai, foi começando exatamente lá, com as lojas de lá, muita parceria no começo, né, que é o martírio do pobre do criador de conteúdo que fica ali a semana inteira gravando vídeo para poder ganhar um recebido e ficar feliz da vida, como se fosse o salário do ano. Vai validando, né? Então foi acontecendo isso. 2017, 2018, em 2019, eu ainda estava nesse rala, só que em 2019, foi 2020, na verdade. Aí no começo de 2020, consegui atingir o meu objetivo como professora, que era trabalhar na escola onde eu cresci com professores que foram do ciclo que me deram aula quando eu era criança. Então foi uma realização pessoal muito grande. Aí eu senti essa necessidade de dar o passo. E também aquela coisa, assim como a ida para São Paulo, era como se, tipo assim, se você não for, por que você não vai? Porque olha aqui, tá tudo a favor. Então eu acho que a gente tem aquela história, né, quando a oportunidade bate na porta, a gente tem que abrir, só que ela não bate. Ela não bate, você tem que ficar de olho assim na fechadura, assim, que ela vai passar correndo lá do outro lado e você agarra ela. É essa a sensação que eu tenho, sabe? Não espero ela bater, não. Quando ela tá virando a esquina, eu já vou lá e dou um abração nela. Então eu comecei a sentir isso. E tava favorecendo muito para isso. Porque eu tinha conseguido entrar num trabalho que me pagava 5 vezes melhor do que eu estava no anterior, ou seja, ia dar para fazer uma reserva de emergência. Em 2020, o meu número de seguidores cresceu muito também, e aí o TikTok começou a me recomendar, entregar, né? me recomendar e entregar, porque muita gente, a maioria dos criadores tem viradas, né? A virada foi no YouTube, foi no Instagram, a minha virada foi no TikTok, apesar de ter começado no YouTube. Eu ia perguntar isso, porque eu me lembro bem, quando a gente conversou, assim, na verdade eu me lembro quando aconteceu o mutirão pro seus 10K no Insta. E aí como foi? E aí do nada assim, com muito trabalho, mas que pra de fora parece ser do nada, você tava lá no TikTok rodando, e eu falei, caramba, que massa! Tipo, foi muito... Tanto que até hoje, quando você muda, quando você vai mudar os do TikTok, você coloca no Instagram o número, na bio, e eu falo, velho, caraca, que massa essa virada, foi realmente muito... Foi lá, a minha virada foi lá. E de todos os novos creators que a gente tem hoje, foi lá. Então, não foi uma sorte minha, foi uma realidade, que a plataforma ela impulsionou muita gente, ela mudou totalmente. Mas na verdade, se você não tivesse apostado na plataforma, a sua virada não teria acontecido, ou teria acontecido de uma outra forma, ou sinceramente, na minha opinião, não teria acontecido. Porque a gente sabe que o TikTok ele tem esse potencial, né? De você conseguir viralizar alguma coisa. Claro, a pessoa vai gostar de você e ela vai te procurar em outras redes, enfim. Igual o seu da motinha. Não. Aquele lá, se já tivesse monetizando... Tava ganhando uma grana em dólar. Sim. Mas então assim, eu vejo muito isso, assim. É fácil... virar no TikTok, mano, é produção de conteúdo, é trabalho, é pesquisa. A gente sabe que não é simplesmente ligar uma câmera. Inclusive, acho que essa semana você estava falando sobre isso, de que
3 roteiros davam 5 vídeos, acho que era uma coisa Isso, assim. aham. E como é essa construção, é muito importante mostrar, porque a pessoa acha que é ligar a câmera E só. e só. É. E não tem uma pesquisa, não tem uma ideia de como você vai começar o vídeo, que música que você vai colocar de fundo. Enfim, toda essa pesquisa. E é uma correria para você conseguir um espaço, e quando você consegue esse espaço, é uma correria para você se manter nele. É. Porque o trabalhar com a internet é o tempo inteiro se manter relevante para sua audiência. Porque, ai meu Deus, isso é um martírio. Gente, a Ana Maria Braga tá todo dia de manhã construindo a relação dela com a comunidade dela, com o público dela. Então é algo da comunicação também, sabe? E a gente tem que manter. E aí em 2020 eu comecei a compreender mais. Foi outro olhar também que eu tive para a criação de conteúdo. Eu mudei meu formato de criar conteúdo. Me dediquei muito pro TikTok também. Em 2020 já tinha 2 anos que eu tava no TikTok. E aí os meus 2 primeiros... O primeiro ano não era pro meu nicho. Eu brincava lá porque eu achava legal e tinha... No começo era muita dublagem, né? Então era meu jeito de fazer o teatro, porque eu não tava no teatro. Então, eu até tenho o meu primeiro post de TikTok no meu Instagram, que na época era quadrado, não cabia nem vídeo, era 15 segundos. É bem assim, enquanto eu não puder voltar pro teatro, eu vou ficar dublando no TikTok. Que era isso. E aí depois, em 2019, eu comecei a focar no meu nicho, que aí foi quando eu comecei a crescer, os vídeos foram sendo entregues. Questão de pele negra, de cabelo, não tinha. Ninguém que falasse. Então, quem começou falando primeiro foi ganhando a visibilidade primeiro. E aí, em 2020, tomei a decisão, falei, vou arriscar, vou tentar 2 anos. Se não der, eu volto, faço o concurso de novo e volto. E aí, quando eu tomei essa decisão em junho, foi o dia que eu bati o martelo, eu e o Maico, né, que a gente já tava morando junto, então tinha que ser ali os 2. E aí, em novembro, eu fechei meu primeiro trabalho nacional. Que aí, minha filha, foi um baque de tudo, de processo financeiro, de tudo, e positivos, né? De você entender, virou uma chavinha pra mim muito grande. Inclusive a marca é roxinha, nunca vou esquecer. E aí foi uma virada muito grande na minha cabeça. E eu acho que é isso, a gente tem que dar importância às pequenas coisas de fato, sabe? Porque poderia ter sido assim, ai, caraca, finalmente uma marca nacional me reconheceu, finalmente eu ganhei um dinheiro que era o dinheiro para fazer aquela primeira publicidade era o que eu ganhava trabalhando o mês inteiro como professora em escola particular. Então tinha essa questão do financeiro também, que foi um baque, e poderia ter sido legal comemorar, tomar cervejinha, tchau. Só que aí aquilo me abriu visão para outra possibilidade. Se você conseguiu um, vai conseguir 2. Vai conseguir... E eu acho que se a pessoa não tiver com esse feeling aberto, eu acho que todo empreendimento, né? Tudo que você for botar a cara a tapa para fazer, tem que ter esse feeling. E aí quando eu percebi isso, aí logo depois fechei outro, falei, calma aí, tá acontecendo um movimento aqui, gente, tá acontecendo um negócio. Aí percebi que dava para realmente sair da escola, que ia dar para se manter financeiramente, mas eu queria entender mais. Queria entender isso em 2020. Aí foram acontecendo outras coisas, fui entendendo mais também. Hoje eu já entendi o que eu queria ter entendido naquela época, e por isso também eu tô indo para São Paulo, porque eu acho que o próximo passo de compreensão vai vir lá. E aí não é uma busca incessante, sabe? Eu vejo muitas pessoas falarem, né? Tem que descansar, isso é pro próximo passo. Eu não consigo me imaginar, não hoje, com 27 anos, sem me imaginar indo pro próximo passo, porque eu vou ficar aqui, tipo, aqui onde eu tô, se a minha visão tá me levando pra lá, sabe? Se você tem todas as possibilidades, você não tá dando... Assim, é um tiro no escuro no sentido de, cara, você tá mudando de cidade, a sua família não tá indo, e toda essa questão, né? A família, enfim, mãe e tal. Mas, vou aproveitar. Até porque você nunca vai ter 27 anos de novo. Você nunca vai... Talvez, se você não aproveitar agora, essa oportunidade vai se fechar e vai ser mais difícil depois. Enfim. E é isso que eu falo com o Michael. Toda vez que a gente pensa em alguma coisa, eu falo, Michael, a gente não tem filho. Porque, tipo, se você... eu ia falar isso. Eu não sei se você... Eu até ia falar, não sei se vocês pretendem ter filho, mas com certeza seria mais difícil. Gente, não... Eu tava conversando com uma professora de teatro minha ontem, ela falou, também tô mudando, só que eu tô mudando do Cruzeiro pro Guará, que é uma mudança menor. Eu falei, não, mulher, mas eu imagino o quão difícil tá sendo tendo uma criança. Eu acho assim, muita gente fala, até a Glória Maria, eu vi ontem no vídeo dela, ela falando que a maternidade dela, para ela, aconteceu por acaso e não impediu ela de fazer nada na vida dela. Eu acho que realmente, talvez, né, eu não posso dizer com propriedade que não impeça,
mas que é um detalhe a mais, muito importante, entende? Então eu falo, Michael, e é tão doido, porque aí a gente foi entrando nessa questão de mudança para São Paulo, que ele começou a me mostrar canal de casais que viajam o mundo. Eu falei, calma aí. Amado, Peraí. um passo de cada vez. Engatou a primeira e foi. Eu falei, não, calma aí, uma coisa de cada vez. Ele, mas olha que legal. E a gente é home office, aonde a gente for dá pra trabalhar e tal. Pra quem não queria nem ir pra São Paulo, né? Eu falei, vamos com calma. Mas é muito legal. E assim, eu acho muito... E eu falo isso não desmerecendo, muito pelo contrário. Eu acho muito foda o quanto sempre, desde que a gente começou a conversar, e enfim, vocês namoram e depois casaram já tem quanto tempo? Vai fazer 9 agora. Então, é que eu ia falar, não, desde que eu te conheço, você já tá com ele. Realmente, desde que eu te conheço, você já tá com ele. Cara, é muito foda esse apoio, porque ele não, pelo menos na minha visão, não conheço, né? Inclusive não conheço ele pessoalmente, eu acho. Parece que não. Eu acho que não. A gente, ele não aparece tanto, de falar, tal, ele aparece às vezes nos vlogs, nos stories e tudo mais. Mas esse apoio na construção, na verdade, apoio não, a parceria na construção da sua carreira, eu acho que... Como foi o peso disso pra você? Dele estar do seu lado? Foi primordial. Eu acho que eu não teria deixado totalmente na mão dele, de tipo assim, não, Isa, não vai dar certo. E eu falar, realmente não vai dar. Ia ser mais difícil, porque eu ia ter que ficar lutando contra o meu pensamento e o dele, né? Sim. Então não teve essa questão. Mas no comecinho, era interessante a produção de conteúdo e ele me incentivar nesse sentido, porque ele trabalhava com TV. Então, para ele era curioso, além de ser satisfatório também, ele saber o que era melhor para mim. Então, não, Isa, essa câmera aqui é melhor. Não, esse microfone aqui é melhor. Porque ele trabalhava exatamente com isso. Então, era quase impossível, só se ele fosse muito ruim, aí não, ele tava junto. Não, mas eu tô pensando agora, porque com o Felipe é a mesma coisa. O Felipe é videomaker, é muito mais fácil. Só que eu sou muito cabeça dura. E às vezes quando ele fala assim, eu achava melhor você fazer tal coisa. Aí eu olho pra ele e falo assim, eu só tô dando uma ideia, tá? Não precisa. Porque eu sei que eu sou cabeça dura e eu sei que ele tá tentando fazer o melhor, afinal de contas. Ele sabe muito mais. Eu não sei editar um vídeo, assim, no computador. Eu sei no CapCut, enfim, no celular. Então é óbvio que o que ele me falar vai fazer sentido, mas aí eu olho assim, tipo, aí ele, eu só tô dando uma ideia. Como se fosse tão difícil. Porra, meu marido. Sim, Pois aí teve essa coincidência no começo também, que acho que era satisfatório pra ele por 2 motivos, né? Por me ajudar, porque ele é muito solícito com todo mundo, e por poder... Cara, olha, realmente eu entendo disso aqui. Eu acho que até validava pra ele, caraca, eu entendo disso aqui mesmo. E até hoje é assim. Até ontem, até hoje, literalmente, né? Que a gente tá mudando os materiais. E aí eu também sou cabeça dura. E aí todo mundo no YouTube grava vlog com a câmera X. Todo mundo, desde que o mundo é mundo. Michael, vou comprar a câmera de vlog, porque essa câmera grande aqui não tá dando pra gravar vlog, pipipi, popopó. Ele, tá bom, compra a câmera Y. Eu falei, não vou, velho, tá todo mundo com a X. Aí ele, vão comprar a Y. Porque não sei o que lá. Lá vai ele fazer todo o trabalho de convencimento pra eu entender, de fato. Eu falei, não, Michael, então tá bom. Aí agora, direto, aparece pra mim a nova câmera pra criadores, voltada pra criadores de conteúdo. Caraca. Que é ela. Aí ontem aconteceu isso, o Rios me sugeriu, o cara fazendo uma resenha. Eu, Michael, aí ele, te falei. Aí ele fica todo satisfeito. Mas fez muita diferença. Ia ser mais difícil, claro. Eu não ia desistir, porque a gente é cabeça dura. É bom também, é ruim, mas é bom. Porque senão a gente não teria chegado onde a gente tá. Mas a grande virada foi exatamente quando nós dois sentamos. Literalmente, a gente estava dentro do carro, era dia do meu aniversário, 24 de junho de 2020, eu tava com um bolo na mão, que a confeiteira ainda tava rindo de mim, porque eu mesma encomendei meu bolo, que ela disse que nunca tinha visto isso. Eu falei, vai, mulher. E eu com meu bolo de festa junina na mão, vestida de festa junina. Aí Elis, é isso, vamos, tô aqui, qualquer coisa, se der ruim, deu ruim, mas eu tô aqui, com 2 é mais fácil, talvez. Aí eu comecei a chorar, eu falei, agora vai. E aí foi quando realmente agora foi. Eu sentia assim, eu falava pra ele, a gente tem muita certeza na vida, mas eu falava pra ele com muita clareza. Eu falava, Michael, eu sei que vai dar bom. Era tipo uma certeza muito grande, tipo eu sei que vai dar bom. Aí ele, não vão e tal. Foi essa conversa que a gente teve no dia. E aí realmente, é aquela coisa, pra onde você coloca a sua energia, vai fluir, cara. Não tem jeito, você tá colocando sua energia, sua concentração naquilo. Não tem como dar errado. Isso não significa que vai ser fácil.
não significa que vai ser flores. Ontem mesmo eu tava brocochô, que eu não tô entendendo nada que o TikTok tá fazendo comigo. Porque o algoritmo mudou completamente. Eu falei, cara, vocês me amam ou vocês me odeiam? Vocês me chamam na casa de vocês. Agora tá fazendo isso comigo, não entrega o meu vídeo. Então, agora tá monetizando, mudou muito. Tem muito criador reclamando, mas porque ainda não tá compreendendo como que é o novo formato. Então, é um desafio sempre. E essa é a diferença de quem se mantém e vai conquistando os próximos passos. Claro. Então... Não, faz super sentido. E assim, quando você estava falando, me veio uma questão que eu acho que eu não lembro se a gente já conversou sobre, mas, enfim, fiquei na dúvida. E como tá a sua saúde mental dentro desse processo? Uhum. Não só de se entender durante toda essa jornada, porque, assim, é muito fácil você chegar aqui e falar assim, foi assim, e agora tá assim. Beleza, quem tá vendo, não, por mais que você fale, teve perrengues, a gente não vai realmente entender isso, quantificar. Mas como tá sendo, assim, esse processo inteiro, e agora, vai ser uma virada de uma coisa que você tem uma ideia do que pode ser, mas você não tem realmente uma ideia. É um novo mundo, um novo tudo. Agora, nesse momento, eu tô bem. Eu já estive num momento que se você me perguntasse, eu falar, velho, não, agora eu tô tendo que segurar as pontas, tô tendo que rachar daqui. E por coincidência, e graças a Deus que foi exatamente na época que eu fiz a mentoria com você, na época da Lumina ainda. Caramba. E eu lembro eu não lembro qual era a sequência, se era primeiro você e depois a terapia. Não era? Verdade, eu acho que era depois da terapia. Isso. Porque a gente tinha um horário pra terminar, eu acho que era uma coisa assim. Era uma coisa... E aí ela te chamava, você desligava pra... Isso, era uma seguida da outra. Eu até falava pra minha psicóloga, eu falei assim, nossa, eu tava na minha terapia 2. Porque eu estava muito perdida em relação a algumas coisas que eu nem sabia, porque quando a gente conversou para poder fazer a mentoria, eu nem sabia que eu tinha todas aquelas dúvidas que eu tinha. Isso é muito doido, tipo assim, você não saber nem qual é a sua dor, exatamente. E era esse processo que eu estava como um novo negócio, como empreendedora. Então, a mentoria com vocês me abriu muito isso. Só que, ao mesmo tempo, eu estava me reconhecendo. Então, foi um pouco difícil nesse processo. E também foi na época que eu descobri que eu sou ansiosa, de que a minha ansiedade não era só os rótulos que me foi colocado a vida inteira, de que eu sou agoniada, de que eu sou voada, as palavras que sempre me foram ditas para poder descrever as características que eu tinha por ser uma pessoa ansiosa. Então, a pandemia também deu um peso muito grande para isso. Então, aquele período ali, eu acho que ninguém tava bem de 2020, 2021 ali. Então, naquele momento, eu tava mal mesmo, assim. Agora, eu já consigo perceber antes porque que eu tô quase ficando mal. Então, 100% bem, a gente não fica igual ontem, por exemplo. Ontem, realmente, eu tava chateada que eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o algoritmo novo do TikTok. É momento de teste, sabe? Para trabalhar com a internet, a gente não pode se sentir sábio, porque isso não existe. Eu vejo um posicionamento, principalmente de pessoas que vendem cursos, né? E que o objetivo delas é a venda do curso e não o objetivo de mudar a vida dos alunos. O sucesso daquele cliente, né? Elas colocam muito isso. Gente, claro, pelo amor de Deus, é só viralizar um Reels, é só não sei o quê. Simplifica de uma forma que só eu fico imaginando como é que não fica a cabeça dos alunos dessas pessoas. Sim. Porque não é assim, cara. Hoje eu pago todas as minhas contas com isso, eu tô conseguindo mudar a nossa realidade de vida e o Maicon também por causa disso também. E eu posso dizer com clareza que não é simples assim. Não, e até a própria viralização, porque nem sempre viralizar é tão bom assim. Não é bom. Até porque eu lembro bem quando você viralizou uma questão de política, que começou a chegar gente que eu não quero ter esse tipo de discussão agora. Tipo, não é sobre isso. Inclusive, esse não era seu conteúdo, não passou a ser, enfim. Então, nem sempre você, é só viralizar, tá? E aí você viraliza em um assunto que não tem nada a ver com o que de fato é o seu nicho, porque foi ali no calor do momento, era uma coisa importante pra você, era um momento de você se posicionar em alguma questão. E, por exemplo, eu vejo criadores, encontrei o meu formato. Agora eu tô percebendo que o novo challenge é começar o vídeo com um BG. E aí, quando eu comecei a fazer isso, inclusive as marcas me chamavam pra fazer exatamente isso, porque eram pouquíssimas pessoas que faziam nesse formato, agora tá todo mundo fazendo. E aí, agora fica fácil de criar conteúdo, principalmente para quem tá chegando agora. Não, é esse formato, desse jeito, todo mundo vai gostar, a internet, a plataforma vai entregar, vai ser perfeito. E aí, quando você tem que vender isso, quando o cliente chega e te propõe o desafio de um briefing que nem ele sabe o que ele quer, como que você vai colocar isso dentro? Então, não tem essa facilidade, não tem essa coisa,
Eu vejo as pessoas pegarem muita onda em trend, mas não dá para se sustentar em trend, não tem como. Então é esse jogo de cintura o tempo inteiro. E aí você tem que estar centrado. Naquela época, eu lembro que você me falava muito assim, eu tava numa pira com alguma coisa, e você falava assim, Isa, o conteúdo é orgânico. Então, por exemplo, agora no processo que eu tô, né? Se eu tô me mudando, não faz sentido eu ficar só falando de como fazer um delineado verde. Vai fazer um vídeo também da sua mudança, porque isso vai te aproximar do seu público. Então, tu me abriu muito a visão pra isso. Às vezes, hoje, quando as pessoas tiram dúvidas de mim, sobre criação de conteúdo, acho que ainda tem muito ali a raizinha da Mai e da Lumina, sabe? Porque são coisas de propósito. E isso é muito diferente. E, infelizmente, não é o que vende absurdamente, como as pessoas que vendem curso mostrando como viralizar, como fazer não sei o quê, que é ali muito superficial. Por exemplo, tem 2 anos a nossa mentoria que tu me deu, e ainda faz sentido. Semana passada eu falei nos stories, falei assim, gente, tô aqui gravando os conteúdos de maquiagem, gravei uma caralhada de vídeo de maquiagem. Falei, gente, porque eu não vou ficar só falando de mudança aqui. As meninas, mas a gente quer ver. Eu falei, o conteúdo é orgânico. A vozinha da mãe, o conteúdo é orgânico. E tem que ser também, pô. A gente tem que ter o nosso nicho, só que tem que ter o orgânico também. E aí, depois que eu entendi isso, ficou mais fácil de trabalhar. E perceber antes quais são as coisas, mas isso foi processo terapêutico, né? Perceber antes quais são as coisas que estão querendo me levar para baixo, já me antecipa também. Não que não vai me levar de vez em quando, mas já me antecipa. E aí, esse emaranhado de coisas para poder ficar bem e trabalhar bem. E, assim, quais dicas você daria para alguém? Assim, eu imagino que você já deve ter ouvido isso várias vezes, inclusive você já deu essas dicas, mas quais dicas você daria para quem quer se tornar um creator? Quer começar, né, na indústria, assim? Sim. Eu acho que quem se mantém e quem fica é quem se conhece. Eu vejo muita gente, principalmente por causa do novo formato, viralizar de formas absurdas. Eu acho que o maior exemplo é o Luva de Pedreiro, né? Que ele teve um momento de recaída muito forte, ele falou, não quero mais. Nem o Falcão vai me mandar voltar, né? Que o Falcão tava ali como empresário dele. Nem ele vai me fazer voltar. E aí é mais delicado falar sobre isso por conta da realidade de vida dele e tal. Mas para quem faz isso conscientemente, mais conscientemente ainda pensando como um negócio mesmo, que eu acho que não é todo mundo que começa pensando como um negócio, se conhecer de fato, porque daí vai vir a sua diferença. O que você vai fazer diferente das pessoas, porque começar um vídeo com um BG, mostrando que alguém tá fazendo e você vai reproduzir, que é muito o que tem no mundo da beleza hoje, que não é errado fazer, mas tem gente que tá só nisso, sabe? Tá onde o seu diferencial nisso? Então, antes de partir para a ação mesmo, fazer esse processo de autoconhecimento mesmo, de saber o que a pessoa é, o que ela gosta. Às vezes a pessoa quer começar falando sobre programação, por exemplo, o caso do Michael, ele é programador. E aí ele gosta de ver ele gosta muito de ver coisas de comédia, tipo sketches, essas coisas. Então, para ele criar conteúdo, talvez não fizesse sentido ele sentar e explicar algo da programação. Fizesse sentido escrever uma sketch que explicasse algo. Então, às vezes o nosso diferencial, ele tá totalmente fora do nosso nicho. E é aí de onde a gente consegue tirar a criatividade, sabe? Então, alimentar essa criatividade e ter ciência e certeza de quem ela mesma é, porque às vezes a gente começa agradando por ser quem realmente a gente é, e aí a gente vai se moldando com os comentários. Mas eu não vou me moldar porque comigo é diferente. É biológico, sim, cara. A gente quer se adaptar. Então, quando você tem essa certeza de quem você é, você consegue fazer isso com mais fluidez. Eu acho que isso tem que vir antes de você saber como cortar vídeo no InShot, no CapCut. Meu Deus, sim. E o que você diria pra Isa, sei lá, de 2017, lá do início, assim, quando você começou a produzir e tal, com mais consistência? Sim. Eu ia dizer que eu tava certa. Eu falava, gatinha, tava certa, hein? Não vai achando que vai ficar certo pro resto da vida, não. Que 2017 a minha briga era ver pessoas da minha cidade que criavam conteúdo comprando seguidor e não entrava na minha cabeça comprar seguidor. E aí, naquela época, o dilema era comprar seguidor. Hoje, o dilema são outras coisas. E sempre surge um dilema novo, um pouco ético e moral dentro da profissão, que cara, como é que tá todo mundo fazendo e como é que não tá todo mundo vendo que isso não vai dar certo? A longo prazo, isso não vai dar certo. Então, se eu pudesse voltar em 2017, eu diria, continue pensando a longo prazo. Porque a mudança que a gente está tendo hoje é pensando a longo prazo também. E a internet traz muito essa sensação de imediatismo, mas nada do dia para noite. Isso, eu ia falar isso. É muito...
Na verdade, eu acho que a internet, não só dentro do seu mercado, mas a internet fez isso com qualquer mercado. A gente tem uma ideia de que, porra, mas fulaninho começou, aí ele viralizou e nananã, se a gente não esqueceu que, sei lá, foram X anos que ele tava ali produzindo ou algo assim, e a gente quer essa resposta agora, a gente quer esse resultado agora. Então, fez muito sentido mesmo. E assim, o que você espera? Eu sei que é muito aberto, mas é justamente porque eu imagino que, sei lá, daqui a um ano você vai ver, você vai falar assim, meu Deus do céu, esse é o desafio. Corte no pódio da Mauro. Sei lá, como vocês esperam estar em fevereiro do ano que vem, assim? Caraca, eu falo isso com o Michael, eu falo do número até, por exemplo, dia 2, né, 3? Eu falo, Mike, imagina a gente dia 3 de fevereiro de 2024, como é que vai estar? A gente não tem a menor ideia. A gente pode estar muito feliz lá e bem tranquila. A gente pode estar aqui de volta. Eu não consigo ter ideia. Mas eu espero que eu tenha me permitido ao novo. Porque é muito difícil isso. É confortável ficar aqui, sabe? Eu conheço todo mundo. Conheço pessoas de agências. Conheço processos. Conheço não sei o quê. E aí você se abre ao novo. Até os próprios endereços. Você conhece, né? No sentido de, tipo... Ai, tá, eu vou pra Sobradinho, eu vou pegar tal BR. Isso. Tipo, como é que eu vou pra não sei onde? Eu tava pensando isso no caminho, porque eu vim com o tempo cerrado pra chegar aqui no Sobradinho, né? Eu falei, cara, lá em São Paulo não tem isso, você pegar o carro e ir numa reta. Não tem, é tipo, vira, espera. Até isso é uma nova adaptação. Então, uma coisa que eu vim pensando no carro, lá eu não vou ter carro, porque a gente tá vendendo carro também. Lá eu não vou ter carro, então é isso, é voltar pra base. Eu falo muito isso pra mim mesma, é voltar pra base. Lembra quando você pegava 7 ônibus pra ir pra faculdade? É voltar pra base, minha filha. E aí eu tô aberta a isso, sabe? Mas é fácil dizer que eu tô aberta aqui agora. Lá no meio do processo pode dar uma recaída, eu quero voltar. Tem um quarto da minha mãe, vou voltar pro quarto da minha mãe. Mas eu espero ter conseguido estar aberta ao novo. Eu tô tentando botar isso dentro da minha cabeça, que eu tô repetindo muito. Uhum. E também de ter tirado do papel o novo projeto que eu e o Michael temos, que aí eu ainda não consigo falar nem um spoilerzinho, porque nem a gente entendeu ainda o que a gente quer direito, mas é algo que não é só pra gente, é pro mercado, sabe? Pro mercado de Brasília também. Então a gente espera que a gente tenha conseguido tirar logo do papel esse projeto, viu, Izzy Michael, do futuro? Tá na mão de vocês. A gente vai anotar a minutagem depois pra você olhar. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por, enfim, ter aceitado o convite e tudo mais. Eu acho que, assim, é muito engraçado no caso do podcast, porque a pessoa que vem, assim, a gente constrói, vem, cria tudo, organiza o cenário, vê o que a gente acha e tal. Mas eu ainda acho muito louco de eu chegar e mandar uma mensagem e falar assim, Isa, você quer vir aqui no meu podcast? Tipo, você vai falar sobre... Inclusive, eu nem mandei um briefing pra você. Tipo assim, eu vou chegar lá e ela vai falar o quê? Tipo, então, assim, isso é muito novo. Ainda é muito louco pra mim. E eu sou muito grata a todo mundo que aceita. Justamente por isso. Assim, a gente nunca sabe pra onde vai a conversa. A gente pode muito bem ir ladeira abaixo ou não. Ou passar uma hora e não falar nada. Então, enfim, eu sou muito grata de verdade. Eu espero nada mais do que mais maravilhoso, assim, pra vocês. Que seja um momento, claro, óbvio, vai ser de muito crescimento, mas que a parceria de vocês ainda cresça ainda mais e floresça e que seja incrível, assim, se você daqui a um ano, de fato, tenha, sei lá, colocado seu projeto no ar e que você pode até estar aqui, no sentido de ter vindo visitar, mas que aonde quer que você esteja muito feliz. Ai, obrigada. E assim, pra fechar, eu acho que, tipo assim, o que você falaria pra quem tá no mercado e tá desanimado? Desanima mesmo, senhora. O algoritmo, ele vai mudar. Então é isso. Se prepara pra ficar desanimado de vez em quando. Só que eu acho que é muito mais difícil pra quem não tem um propósito maior. Então, o propósito maior, ele é impossível. Deixa ele ser impossível. Coloca ele lá. Ele tem que fazer sentido. Eu tava conversando isso com uma colega criadora essa semana, que toda segunda eu abro a caixinha pra conversar sobre trabalhar com a internet. E toda semana ela faz a mesma pergunta, só que de jeito diferente. Ela tá precisando de uma mentoria com a Mai. Oi, já manda mensagem, a gente dá o jeito na sua mentoria. E aí, eu até uma conversa que eu tava tendo com ela, que ela tava nessa dúvida, né? Se ela colocava muita coisa da vida dela ou não, aquela coisa do conteúdo orgânico. Mas eu consigo perceber que ela ainda não conseguiu entender qual é o propósito maior dela, sabe? Eu falo com meninas negras de cabelo cacheado e tal,
mas qual o seu propósito maior dentro disso? É fora disso, como é o meu? O meu é fora disso. É lá na minha comunidade, é algo que eu nem sei como que eu vou estruturar e nem quantos anos vai levar, mas é lá. Então, tem que ter algo maior, porque senão não vai fazer sentido, sabe? E você tem que estar em paz com você mesma, para você poder botar a cabeça no travesseiro no fim do dia e falar que você deu o seu melhor. Como que vai ser isso? Vai ser cada vez melhorando o conteúdo? Vai ser... O meu jeito de botar minha cabeça no travesseiro e dormir bem é escrever tudo que eu fiz e dar check. Porque por mais que eu tenha feito, na minha cabeça eu não entendi o que eu fiz. Então eu escrevo, ó, fiz roteiro, fiz não sei o que, corri vídeo, publiquei, check, check, check. Ai, fiz meu melhor, pronto. Que aí você vai ficar de boa e vai ficar desanimado de vez em quando mesmo, porque é tudo muito novo, nem quem manda no mercado sabe exatamente o que está fazendo. E depois que eu fui para alguns eventos em São Paulo, eu tive mais certeza disso, de até as próprias pessoas que estão comandando plataformas não terem respostas para muitas coisas. Então tá todo mundo... Gente, tem 10 anos essa profissão, sabe? Professor é milenar e a gente tá cheio de dúvida até hoje na área. Imagina de criação de conteúdo. É isso, vai acontecer, mas pau na máquina. E onde as pessoas te acham, as plataformas que você tá e tudo mais, seus arrobas? Joana Isa, como sei, @Joana Isa em todas. Twitter, Instagram, TikTok, Kuai. Vai que tem alguém, uma tia aí assistindo, tem Kuai também. E no LinkedIn também, que agora eu comecei a produzir conteúdo pro LinkedIn. Ah, não sabia, arrasou. Eu não falei ainda não, porque eu tô começando lá, sabe? Tô testando ainda, mas tô fazendo mentoria de LinkedIn também, tô estruturando lá direitinho. Ai, que legal, arrasou demais. Muito obrigada por assistirem. Deixa o like, se inscreve, deixa o comentário. Fala quem você quer ver aqui, a gente dá um jeito, traz a pessoa, enfim. É isso, gente. É isso. Obrigada. Beijo.